Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, ao canal Finanças com a Val. Bom, meu nome é Valdineide Barbosa, eu tenho algumas formações na área da saúde, na área da educação, na área de humanas e na área das finanças, sendo essa, a área das finanças, a área que eu mais trabalhei, É onde eu tenho mais cursos também, contadora, administradora, trabalhei formação em negócios imobiliários, além de um monte de pós-graduação. Mas, o que eu gosto mesmo de ser chamada? Missionária. A minha paixão de vida é o Evangelho. Eu amo a palavra. É a Bíblia, Espírito de profecia, eu gosto de estudar as profecias, passar profecias, é isso que me anima, é aprender de Jesus e seguir os passos do Mestre. Inclusive, essa aqui é uma minha nova Bíblia de estudo, King James 1611. Bom, pessoal, nesse canal nós vamos falar sobre finanças. Eu quero usar essa área de formação da minha vida, a parte técnica, e juntamente com a parte de princípios fundamentados na palavra do Senhor, para poder ajudar todos vocês que querem ter uma vida financeira equilibrada, uma vida financeira sadia, gente. A maioria das doenças das famílias, a maioria dos divórcios estão na dívida financeira. A lepra, A lepra financeira é uma doença que tem acabado com as emoções das pessoas, com a saúde física, com os relacionamentos. Então, esse é o canal que vamos falar sobre tudo isso. E também vamos ter nesse canal um curso bíblico voltado para a área de finanças na prática, que é para você estabilizar as suas finanças, para você poder viver os sonhos de Deus na tua vida. Porque nos dias de hoje nós estamos vivendo como cristãos, A maioria das pessoas cristãs estão endividadas. E a dívida ela é considerada uma lepra. Lepra é uma doença do pecado. Então, nós precisamos trazer racionalidade para essa área na nossa vida também. E trazer espiritualidade para essa área da nossa vida, que são as finanças. Nós precisamos cuidar das nossas finanças. Nossa vida é formada de várias áreas e a financeira também é uma parte das nossas vidas. Que se estiver disfuncional, que se estiver desequilibrada, também vai afetar as outras áreas. Bom, hoje eu quero começar falando com vocês a respeito de um homem na Bíblia. Tem apenas 2 versos bíblicos falando dele. Quem? Jabes. Já ouviram falar de Jabes? Bom, com a história desse homem, eu quero mostrar para vocês a importância de estudarem e de orarem pela vida financeira de vocês. A importância da oração nessa área. Nós oramos pela saúde, quando estão na doença. Nós oramos pelo casamento, nós oramos para o evangelho alcançar pessoas, mas não se vê oração voltada para a área financeira. Muitas pessoas se matam de trabalhar, tentando trazer o pão de cada dia. Outros estão se matando de trabalhar na avareza, querendo se tornar cada vez mais ricos. Mas, gente, não é errado trabalhar, não é errado ganhar dinheiro, não é errado. No entanto, nós precisamos ter o conhecimento certo para a gente fazer da forma correta, como Deus aprova, e termos uma vida financeira liberta, para termos saúde financeira. E Jabes é um exemplo de um homem que orou pela sua vida, financeira inclusive, e que Deus respondeu a sua oração. A história de Jabes eu vou ler ela aqui na Bíblia King James Fiel, 1611. Eu amo essa Bíblia, porque essa Bíblia aqui é uma Bíblia que tem uma tradução mais original. Também gosto da João Ferreira de Almeida, atualizada, uma linguagem muito boa. E eu estudo com as duas. Vou ler para vocês em uma e vou ler para vocês o texto na outra. E eu vou pedir para vocês, que leiam a Bíblia de vocês. Aqui, sabe esses cursos que eu falei para vocês que eu tenho? 3 graduações na área
de finanças, um monte de pós-graduação nessa área. Só que, gente, tudo isso que a gente aprende aí fora nas faculdades é apenas técnica, né? É apenas um monte de teoria. Mas se você quer vida prática, se você quer ver real significado e resultado, tá aqui, ó. Bíblia. Em todas as áreas da vida tá aqui o verdadeiro conhecimento e entendimento. Então, é aqui, honra e glória a Deus, né? O conhecimento é dele. E aplicando na nossa vida, nós teremos os resultados dele. Gente, Jabes era um homem. E essa história está lá em 1 Crônicas, capítulo 4, do versículo 8 e 9. E vem mostrando a importância de orarmos por nossas finanças. No capítulo 4 de 1 Crônicas, vem contando ali os outros filhos de Judá. Ou seja, né, vem falando dos descendentes de Judá. Judá, a tribo, né, a tribo da qual veio o nosso Messias, nosso Senhor Jesus Cristo, caso você não saiba. Essa tribo, um dos filhos de Israel, Judá, a qual veio Jesus. Ali, em 1 Crônicas, vem falando toda a linhagem dos descendentes de Judá. E bem no capítulo 4, versículos 9 e 10, vem contando a história desse homem, Jabes. Mas o que significa Jabes? Nós vamos entender no texto. Vou ler na Bíblia King James para vocês. Olha o que a Bíblia King James diz. E Jabes foi o mais honrado que seus irmãos. E sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo, porque eu dei à luz com dores. E Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se com bênção me abençoares e alargares as minhas fronteiras, seja tua mão comigo e me guardes do mal, de modo que ele não me aflinja. E Deus lhe concedeu aquilo que ele solicitou. Na Bíblia, Almeida diz assim, foi Jabes mais ilustre que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe de Jabes, dizendo, porque com dores dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhes concedeu o que tinha pedido. Outras traduções diz que Deus concedeu a Jabes dinheiro e propriedades, terras. Gente, olha, vamos analisar um pouco a vida desse homem. Jabes, um homem que diz a palavra de Deus que ele foi mais ilustre do que os irmãos dele. No entanto, vem contando também o contexto da família de Jabes. A mãe dele colocou esse nome dele de Jabes porque ela disse que porque com dores te dei à luz. Só que quando você vai para a tradução e o significado da origem do nome Jabes, significa sequidão. Então a gente pode entender que com dores, a mãe dele deu à luz ele, não foi só dores de parto. Não foi porque parto, todo mundo sofre de dor de parto. As dores que ela sofreu ao dar à luz ele, veio pela sequidão, pelo sofrimento que ela vinha passando. Famílias que não têm condição financeira, famílias pobres, famílias que vêm de um deserto, literalmente. Por isso que significa Jabes, significa sequidão. E no deserto, na sequidão, dói. Passar fome dói. Ter necessidade dói. Não ter o suficiente para viver dói. Viver endividado dói. E Jabes veio dessa família. Jabes nasceu nesse contexto. A realidade de vida dele era essa. Gente, eu falo isso, vocês me veem com um monte de formação. Eu tenho um ministério Fontes de Vida. É um ministério que eu levo vida, né, literalmente, por meio de Jesus Cristo, né, por meio da palavra de Deus, para todas as áreas da vida das pessoas. E eu venho de uma condição nordestina, aquele Nordeste que você precisa andar 2 horas, 1 hora, 1h30 para chegar à escola. É aquela situação que às vezes você vai estudar com fome, porque não deu tempo
você come arroz e feijão pela manhã e tá feliz com aquilo ali, que é o suficiente, é o básico, porque Deus não deixa faltar o pão, mas a dificuldade é a escassez, e a escassez dói. A escassez dói. O deserto não é um lugar agradável de se estar. A sequidão financeira não é um lugar agradável de se estar. E Jabes, ele nasce nesse contexto. Então, quando li essa história, eu compreendi um pouco da vida de Jabes. O que é viver no deserto, o que é viver em sequidão. Quem me vê com esse tanto de formação e graduação, nem imagina do deserto que eu tive que passar para hoje eu poder dizer que eu tenho uma graduação, que eu tenho um conhecimento, que não me falta nada, graças a Deus, não sou milionária, não é esse o objetivo de vida, mas sou feliz. Sou plena em Cristo Jesus. Tenho uma vida financeira saudável. Isso não quer dizer que eu tenho tudo, mas tudo que tenho é o suficiente para poder viver bem. E aqui eu quero mostrar para vocês mais uma sabedoria que está lá em Provérbios. E nós vamos ler lá Provérbios. No entanto, aqui nessa história de Jabes, diz o seguinte, que Jabes, o significado do nome dele é sequidão. Jabes veio de um contexto onde a mãe dele sofreu dores no momento da luz dele. Não sei se você sabe, gravidez difíceis, né? Em um contexto difícil, piora também o parto de uma mulher, por exemplo. Uma mulher grávida, se ela vem numa gravidez difícil, e essa gravidez difícil é pelo contexto de vida que ela tem, ela vai dar à luz num contexto difícil. Então, o nome Jabes vem um nome que tem realmente significado de sequidão e dor. E o verso 10 dá para compreender porque Jabes vivia assim, porque ele fez essa oração. Ele fez uma oração justamente porque o contexto que ele nasceu e viveu foi um contexto difícil. E Jabes invocou o Deus de Israel. Jabes, ele buscou a Deus. Ele orou. E olha a oração de Jabes. Tomara que me abençoes. Ele pediu a bênção do Senhor na vida dele. E me alargues as fronteiras. Quando se fala alargues as fronteiras, é que eu tenho oportunidades. É que me apareçam oportunidades. É que os meus negócios vão bem. E Deus alargou as fronteiras de Jabes. Tem traduções da Bíblia que diz que Deus ouviu a oração dele e o fartou de bens e terras, que era a prosperidade financeira da época, né? E até hoje. São bens imóveis e terras, né? Não é à toa que quem tem um pedacinho de terra é rico e não sabe, porque é uma bênção do Senhor. Gente, e aí a palavra continua dizendo, e ele continua orando, que sua mão seja comigo e me preserves do mal. Por quê? Por que Jabes pediu isso? Porque geralmente a pessoa que tem muito dinheiro, ela vive cercada do mal. É pessoas querendo se aproveitar. É medo de ser assaltado, roubado. E ele fez uma oração completa. Ele pediu para Deus alargar os caminhos dele. Ele pediu para Deus abençoar a vida dele. E ele pediu que a mão de Deus estivesse com ele. Ele pediu que Deus o livrasse do mal. De modo que não me sobrevenha aflição. Tem muitas pessoas que não sabem o que é uma aflição, né? Não conseguem entender o que é uma aflição. Contexto de doença é aflição, contexto de dívida é aflição, contexto de um acidente é aflição, contexto de um divórcio é aflição. No caso de Jabes, ele ora para que não venha aflição na vida dele. E se tem uma aflição complicada, é a aflição financeira, é a aflição da dívida. Essa daí, se vem a doença, no mundo de pecado que a gente vive, vem a doença pro bom e pro ruim. A miséria acontece pro bom e pro ruim, diz o Provérbios, né? Os tempos difíceis vêm tanto pro bom quanto pro ruim, pro justo e pro injusto. Assim como o sol brilha pro justo e pro injusto, as coisas ruins também acontecem. E sabe o que acontece aqui? Ele orou. E ele orou pedindo a Deus para livrar ele dessa aflição, de qualquer aflição.
E eu fico imaginando uma pessoa passando por dificuldades, por exemplo, na saúde. E ela não tem finanças. A sua vida financeira não é uma vida equilibrada a ponto de passar com estabilidade. Agora não é só um problema, são dois. Então nós precisamos aprender também a orar por nossas finanças. E o final do verso diz o seguinte: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. É uma oração que agradou a Deus. Deus concedeu a Jabes aquilo que ele tinha pedido. E eu quero mostrar para vocês mais um exemplo de oração na Bíblia para a vida financeira. Nós vamos lá em Provérbios, gente. Provérbios 30, versículo 8 e 9. Olha o que Provérbios 30, versículo 8 e 9 diz: afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Para que não suceder que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Outras traduções diz, e que não venha maldizer o nome de Deus na pobreza. Ou seja, aqui são as palavras de Agur. Agur, né, é filho de Jaque de Massá, Provérbios número 30, né, o capítulo 30. E aqui ele vem falando justamente uma oração no verso 9 e 10. E a primeira coisa que ele pede é que Deus afaste dele a falsidade e a mentira. Na King James, a tradução diz que afaste de mim a vaidade e a mentira. E por que isso aqui está num contexto de riqueza? Porque quando se tem dinheiro, a riqueza, muito dinheiro mesmo, se atrai muita falsidade, muita bajulação. Atrai também muita mentira, lábios falsos, bajuladores, mentirosos. Então, ele ora para que Deus afaste da vida dele essas situações. E ainda diz, não me des nem pobreza e nem riqueza. Val, mas então é errado ser rico? Não é errado ser rico. Ser rico, ter riqueza é um dom e todos os dons são de Deus. Mas nesse texto aqui vem mostrando ele vem mostrando o perigo dos dois extremos. Vou fazer aqui uma linha para vocês compreenderem. Nesse extremo, desse lado aqui, está a riqueza. Há um grande perigo na riqueza. Qual é o perigo na riqueza? Eu esquecer de Deus. É eu achar que meu braço fez tudo e todas as coisas. Nesse ponto aqui, ó, da riqueza, eu posso dizer assim, quem é Deus? As pessoas se esquecem de Deus nesse ponto aqui, da riqueza. E existe também um outro perigo, que é o outro lado, o outro extremo, a pobreza. A pobreza extrema leva o homem a cometer coisas terríveis, como, por exemplo, o furto. Ou então amaldiçoar Deus e falar, Senhor, porque eu estou vivendo isso? Então, é muito importante a oração para essa área da vida. Senhor, eu não quero nem te negar, né? Porque conhecendo o coração humano, destituído de Deus, e mesmo aquele que busca a Deus todos os dias, estamos na carne do pecado, mas precisamos crescer, né? Em caráter, e nisso nós precisamos do estudo da palavra. Estando aqui, ó, nas coisas boas, na riqueza, nós precisamos reconhecer Deus todos os dias, e na pobreza. Então, há um perigo da riqueza e da pobreza. Por isso que esse Provérbios, ele vem dando o equilíbrio. Não me deixes nem rico demais, porque tem um perigo na riqueza demais, e nem pobre demais, porque tem um perigo. Na riqueza demais você vai atrair falsidade, mentira, bajulação. Muitos perigos. É o perigo de negar a Deus, de achar que você, a soberba, o orgulho, de achar que você é quem fez todas as coisas, e também tem a pobreza. A pobreza onde você vai negar o nome de Deus. Na pobreza se quebra os mandamentos. Fome dói. O ser humano, quando ele não está revestido ali dentro de um padrão, né,
de ter suas necessidades básicas supridas, o ser humano ele entra no estado animal. Por isso é tão necessário a gente orar por nossas finanças. Não me deixe nem ser rico demais para te esquecer, nem pobre demais para que venha negar teu nome. E nós podemos orar como Jabes. Senhor, eu vim num deserto, ou estou num deserto financeiro, eu quero sair dessa condição. Eu quero ter paz, tranquilidade financeira. Abençoa-me, me livra do mal, me livra de mim mesmo, né? E Deus, quando a oração, ela vem de um coração entregue, que quer fazer a vontade de Deus, que quer usar as bênçãos do Senhor para os propósitos dele, Deus responde. Deus responde nossas orações. Então, é muito importante que oremos pela nossa vida financeira. O inimigo, ele trabalha. E uma das formas que ele mais trabalha para destruir relacionamentos, para destruir saúde financeira, saúde física, é nas finanças. Por isso é necessário nós conhecermos princípios de finanças. Por isso é necessário nós conhecermos as finanças, a mordomia, a verdadeira mordomia cristã. Que é as finanças, né? Que não é só finanças. A verdadeira mordomia cristã abrange todas as áreas da nossa vida. E as finanças é uma área muito importante que muitos hoje em dia, com medo da teologia da prosperidade, né? Tudo agora é teologia da prosperidade. Muitos também caem no outro extremo, de dizer que orar pelas finanças, de sentar, aprender de finanças é errado. Não, nós precisamos ter conhecimento de finanças. É uma área da nossa vida que também precisa de carinho e cuidado, até mesmo para termos saúde. Então, pessoal, vamos fazer como Jabes. Orar ao Senhor pela área financeira da nossa vida. Vamos fazer como Agur, orar pela nossa espiritualidade. Orar para que tenhamos contentamento com aquilo que temos. Orar para que nunca venha nos faltar o mantimento. Orar para que não entramos em dívidas. Orar para que Ele nunca nos deixe faltar o maná, o pão de cada dia. E então, esse é o conselho nosso hoje, pessoal. Para você, assim, a pérola das finanças com a Val. Essa playlist vai se chamar Sabedoria Financeira. Então, tudo que for de sabedoria financeira, eu vou jogar nessa playlist. Em breve, nós vamos ter um curso de finanças, mas é um curso realmente técnico e prático, para vocês poderem compreender. Aqueles que estiverem endividados, começarem a reajustar a sua vida, entrar no caminho da saúde financeira. Aqueles que ainda não poupam, começar a aprender a poupar de acordo com a palavra do Senhor. Fazer investimentos que o Senhor aprova. Aqueles que já sabem, já fazem isso, poderem ajudar seus irmãos também com essa sabedoria. Então, pessoal, em breve nós vamos ter um curso com técnicas, um curso prático, finanças práticas, na prática. E esse curso, eu vou começar a gravar ele já está todo com escopo montado, tudo prontinho, só para ser gravado. Só que eu tenho uma meta. Esse canal é novo, é um canal que é para trabalharmos essa área da vida. E nesse canal, eu tenho outros canais, como eu já falei para vocês, meu negócio é o ministério. Eu amo a palavra de Deus. Eu tenho outros canais que eu amo pregar a palavra de Deus, a profecia, só que essa área da vida é necessária. Muito necessária para os cristãos. É uma área que nós precisamos ajudar aos nossos irmãos a se ajudarem, né? A verdade é essa, que a verdadeira ajuda é ajudar o outro a se ajudar. Não é dar dinheiro, mas é ajudar o outro a se ajudar. E eu tenho uma meta para esse canal. 1000 inscritos. Quando nós batermos os 1000 inscritos nesse canal, é coisa rápida, tá? Isso aqui em menos de mês, se você enviar esse vídeo para seus amigos, conhecidos, familiares, em menos de mês nós vamos bater essa meta de 1000 inscritos. Então eu vou pegar esse curso e jogar nesse canal de forma gratuita para essas primeiras pessoas. Então, depois que vocês concluírem esse curso vai sair
desse canal para uma plataforma paga. É uma forma de alocar recursos para o nosso Ministério Fonte de Vidas. Mas, a princípio, eu quero fazer esse curso de forma gratuita para vocês, para ajudar o máximo de pessoas possível, para que vocês possam compreender, entender e colocar a vida financeira de vocês em ordem, pôr a casa de vocês em ordem e realizar os planos de Deus para a vida de vocês também é necessário. No entanto, nós temos esse Ministério Fonte de Vida, temos outros canais que nós queremos trabalhar com um projeto que nós chamamos de obra médico-missionário. Esse projeto é o projeto de um consultório. É como se fosse uma clínica no campo, na roça, na zona rural. Uma forma diferente de tratar pessoas, como eu já falei para vocês, tenho formação na área da saúde também. E depois, com o tempo, esse curso que vai ser liberado de forma gratuita por tempo determinado nesse canal, ele vai para uma plataforma paga. Então aproveitem, se inscrevam nesse canal, mande para as pessoas e estudem. A princípio aqui é uma playlist, mas o curso em breve vai sair. E assim que sair o curso, acompanhe aula por aula, porque ele vai ficar de forma gratuita por tempo determinado. Fechou esse período, ele vai sair, eu vou tirar ele do canal e vou jogar ele numa plataforma paga para alocar recursos para o ministério, para podermos cumprir os planos de Deus em pregar o evangelho, cuidar da saúde das pessoas na área física e espiritual também. Fiquem com Deus, beijo, tchau, tchau, e compartilhem, se inscreva e ajude esse ministério. Só um curtir, compartilhar, você vai estar ajudando. Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau.